social e escritor Thales Guaraci, põe em perspectiva a história do início do século XXI, do atentado às Torres Gêmeas em Nova York, a pandemia do coronavírus, 2 décadas que marcam o fim do capitalismo industrial e o surgimento do capitalismo tecnológico e da sociedade da informação, com seus avanços, incertezas e conflitos. Usando como fio condutor os acontecimentos econômicos, políticos e sociais marcados por uma grande revolução tecnológica, Guaraci nos leva a uma análise profunda dos desafios do mundo contemporâneo. E é com ele que a gente conversa agora. Thales, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. E eu queria começar perguntando o que é que te motivou, de fato, a escrever sobre essas 2 décadas marcantes, né, na nossa história, pegando como ponto de partida o próprio atentado do 11 de setembro, chegando a uma pandemia da Covid-19, esse início de século XXI, o que é que te despertou para escrever sobre ele? Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos vocês, todos nós. O que me motivou foram 2 coisas. Uma mais de preocupação mesmo, né, com a miséria que eu via na rua, em São Paulo, aqui onde eu moro, aumentando, né, a cada dia. E outra é um pouco pessoal, embora não seja pessoal só minha, acho que de toda a minha geração, nós que somos um pouco mais velhos, né, e participamos do processo de redemocratização do Brasil, desde a campanha das diretas já, eleições diretas, e a gente achava que a democracia tinha resolvido tudo no Brasil e colocado o Brasil num bom caminho, né, de paz, progresso. E a gente vê que a história tem ciclos, né? A gente teve, de fato, uma época de progresso muito grande, mas isso também gerou grandes distorções, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E as 2 coisas, eu acho, andam bastante conectadas, né? Hoje nenhum país resolve seus problemas sozinho, né? Você tem um mercado internacional, digital, tecnológico importante, que afeta todo mundo, com efeitos na economia, no emprego, no próprio poder do Estado, né, que perdeu controles. Então a gente tem uma crise, na verdade, mundial, que está levando a esses atritos, né, porque as pessoas perdem emprego, começam a ser prejudicadas e elas começam a brigar, que é o fundo de todo esse problema da polarização que nós estamos vendo, que acontece no Brasil, acontece no mundo, em maior ou menor escala, em um país ou outro. Então eu pensei, Fernando, realmente em estudar o que aconteceu nesse período, do início dos anos 2000 até aqui, para ver se a gente conseguia, colocando as coisas em ordem, né, na cabeça, produzir um livro que pudesse nos ajudar também a encontrar soluções. E esse livro é A Era da Intolerância, editado pela Matrix, que está aqui. E eu acho que a minha tentativa, assim, de mostrar a evolução das coisas e propor às pessoas que discutam e pensem civilizadamente, né, sem, tirando um pouco a guerra, né, ou às vezes o medo, né, a vontade enfim, de passar por cima do outro, para que a gente possa encontrar soluções melhores em comum. Bom, o atentado às Torres Gêmeas, né, em Nova York também é assunto que você aborda nessa obra literária. De que forma que você aborda esse episódio extremo de intolerância, né, que a gente viveu e que completou recentemente 20 anos? Eu comecei o livro pelas Torres Gêmeas, porque ali foi um marco, né, para o mundo inteiro, para nós também aqui, porque para muita gente foi até surpresa, né, porque foi um choque, né. A que ponto chegamos da intolerância? De repente todo mundo despertou para um problema que as pessoas não tinham noção de que era tão grande, tão grave, né? E na verdade os problemas começaram já no final dos anos 1990, né? Porque o capitalismo, do jeito que ele foi se desenvolvendo, com a liberdade econômica muito grande que se sucedeu à queda do Muro de Berlim, a mudança da China e dos países da antiga União Soviética para o mercado capitalista mundial, né, entraram no mercado, houve um progresso enorme, né, gerou-se emprego, mas ao mesmo tempo começou um processo de deterioração, né, das relações econômicas, como elas existiam no capitalismo anterior, né? Então, o aperfeiçoamento tecnológico, sobretudo, que leva a uma diminuição do emprego, de redução de custos,
quer dizer, o aperfeiçoamento do próprio capitalismo num regime de liberdade, sem tanto controle do Estado, levou também a, em vez de um progresso para todo mundo, né, aumentou muito a concentração de renda entre países e dentro dos países, né? Então começou a haver uma pressão grande. E esses movimentos radicais, eles nascem da miséria, né? Não à toa surgem lá no Oriente Médio, porque são países com pouco recurso, tirando o petróleo, cuja renda fica para os ricos, né? São países que sem recursos, né? Países áridos, não tem nem água. Então, a miséria é muito grande e as pessoas em desespero buscam soluções, né? Em religiões de natureza assim, ascética, que pregam a simplicidade e que se colocam como oposição a essa riqueza que para eles chega a ser uma coisa quase ultrajante, né? Exibicionista e sem fim, que leva, na verdade, à miséria de outros. Então, não estou falando isso para defender nenhuma coisa nem a outra. Eu não sou contra a riqueza, muito pelo contrário, né? Agora, eu acho que a gente está precisando pensar num sistema de equilíbrio maior e eu acredito que os países civilizados do mundo, a começar pelos próprios Estados Unidos, né, que no começo reagiram muito mal àquilo porque sofreram um ataque, né, sentiram o peso das mortes, todo o impacto daquela coisa que aconteceu. Mesmo eles perceberam que é preciso ser mais amigável com o mundo e trabalhar pela tolerância, porque o fundo, viu, Fernando, de toda a intolerância, a crise, é a disputa pelos meios, né? Quando você diz que você tem mais direito sobre o outro, de ter a posse daquilo, ter os direitos aos recursos, ou mesmo ao serviço do Estado, se a lei diz que todos são iguais, você cria um discurso em que você se torna diferente, você passa a ter mais direito do que o outro. Então, isso pode vir de várias formas, é o que eu digo no livro. Pode vir na forma de religião, quer dizer, o meu direito é maior que os outros porque é um direito divino, veio de Deus, ou ele é um direito ideológico, vamos dizer assim, a minha ideia é melhor que a sua, eu tenho mais razão, o meu jeito funciona melhor, e no fundo o que se estabelece é uma desigualdade, é isso que se busca, né? Dentro de um ambiente de recurso escasso, que não tem para todo mundo, né? E a população cresceu muito nesses anos, até por causa do progresso, da tecnologia, da medicina, e o emprego diminuiu, né? Esse é o efeito que nós estamos enfrentando. E a intolerância, quer dizer, essa animosidade surgida pela disputa de recursos, né, aumentou. E no Brasil, ainda mais, porque nós temos, veja só, agora estamos indo para 14 milhões de desempregados, metade da população ativa vive no mercado informal, quer dizer, não paga, vive com a renda baixa e não paga imposto, que também prejudica o Estado, porque fica sem recurso. Aí aquele que está no mercado informal não paga imposto, mas ele também ele quer esgoto, ele quer escola, ele quer os serviços públicos todos, asfalto na rua, né? E quem está pagando o imposto é super onerado, né? Porque está pagando para ter o asfalto para ele, está pagando por quem usa o asfalto, mas não paga imposto. Então, a gente cria uma sociedade de insatisfeitos, sejam aqueles que estão dentro do sistema, como aqueles que estão fora do sistema, percebe? Então, o que o livro mostra, no fundo, e não fala só do Brasil, fala do mundo, porque esses problemas acontecem nos Estados Unidos, acontecem na Inglaterra, acontecem na França, acontecem em Portugal, aqui onde estou no momento, que é preciso, para a gente mudar essa situação, não adianta a gente usar as velhas fórmulas, a gente precisa mudar também os instrumentos, né? Quer dizer, o Estado, para resolver esses problemas, quer dizer, o Estado como poder público, ou seja, as soluções coletivas, né, que interessam a todo mundo, precisa fazer uma reformulação tal qual as empresas privadas fizeram para sobreviver a essa nova economia, né? O poder público também precisa se reinventar. E daí a crítica, que não é uma crítica no sentido denegritório, vamos dizer assim, é uma crítica no sentido construtivo, de que as democracias também precisam evoluir, elas precisam melhorar, elas precisam recuperar a legitimidade, a credibilidade, a sua capacidade de representação e, sobretudo, a sua eficácia, no sentido de trazer de volta
uma maior igualdade, né? Porque a grande promessa da igualdade... Todo mundo fala que quem defende a democracia hoje aqui no Brasil virou comunista, né? A gente fala que é comunista, mas não é isso. A democracia é justamente o regime que defende a igualdade, quer dizer, igualdade de oportunidades, igualdade de livre iniciativa, liberdade de, livre, né, de empreender. Para isso você precisa ter igualdade. E ela promete a igualdade, quer dizer, todo mundo tem direito a voto igual, e tem direito a serviço igual, tem direito aos mesmos benefícios, todo mundo é igual, né? Quando você estabelece um discurso de intolerância, você ataca não apenas a democracia, você ataca a igualdade, você ataca até os princípios básicos da igualdade que vem lá do iluminismo, que é o princípio, que é a própria razão, né? A razão que estabelece, que diz que todo mundo é igual perante a lei, os homens, Deus, enfim, o próprio homem, né? Então, não há por que você dizer que uma pessoa é diferente da outra, todos são iguais. Quando você ataca a razão, você ataca a lógica, você ataca... Então, você é contra a vacina, que é a medicina, a ciência, né? Você é contra até, sei lá, a terra é plana, coisas assim. Então, a gente precisa voltar à lógica, porque sem ela a gente não consegue melhorar, né? Não se produz nenhum avanço real sem enfrentar a realidade. Pois é, e em meio a essa era da intolerância, a gente tem uma pandemia, né? Há 1 ano e meio, a gente vive uma pandemia da Covid-19 que assola o mundo inteiro. 1 ano e meio aqui no Brasil, em alguns lugares até um pouco mais do que isso. De que forma que a pandemia da Covid-19 se associa também com o próprio tema central do livro, na sua opinião? A pandemia piorou a situação, né? Muito no sentido de que, primeiro porque teve um delay aí, as empresas ficaram paradas um tempo e isso leva um tempo para recuperar. Segundo, porque as empresas aceleraram o processo de redução de custos, porque como o mercado ficou mais difícil, ficou um tempo parado, e elas começaram a usar mais os mecanismos virtuais que eliminam empregos, né? Reduziram mais custos ainda. Então, a pandemia precipitou uma coisa que já vinha vindo, que já estava acontecendo, que é a redução de custos. Só que com isso acaba também com o mercado, porque se você manda as pessoas embora, como é que elas vão ter dinheiro para comprar o teu produto, né? Então, o mercado vai sendo reduzido. Então, o capitalismo, nesse momento, precisa salvar a si mesmo, né? E a pandemia piorou muito. Piorou também para os estados nacionais, né? Porque aumentou muito a demanda social, o pedido de ajuda dos mais pobres que ficaram sem emprego, e diminuíram os recursos públicos para atender, com programas assistencialistas, tipo esse do Bolsa Família, que a gente está vendo no Brasil, né? O governo quer aumentar a assistência do programa Cidadão, né? Que substituiu o Bolsa Família. E o que acontece? Tem menos recursos, né? Então está se brigando no Congresso para ver se eles conseguem aprovar esse dinheiro aí, mas o governo não tem dinheiro, porque os recursos diminuíram, eles estão acabando, né? E já vem de um passado, né? Que já não estava dando. Então, a gente precisa encontrar novas soluções, né? Essas soluções precisam começar pela uma reformulação, vamos dizer assim, da maneira como o Estado atua. E a gente não vê, eu acredito eu, o mundo, quando enfrenta países assim, que têm governos eficientes, que têm uma política, né, mais bem organizada, isso já estão em dificuldade para resolver esse problema. Imagina nós aqui deblaterando, né, discutindo uns com os outros, jogando cuspe um na cara do outro, se a gente vai conseguir chegar mais rápido a um entendimento. Está difícil, né? Então é preciso primeiro, eu acho que essa mensagem que eu mando esse livro, viu, Fernando, é muito complicado, porque é a mesma coisa que você entrar numa briga de bêbado, né? Você entra no meio e acaba levando bolacha de todo lado, tá certo? Mas, assim, quem tem razão, né? Então, eu acho que esse livro é meio tentando apartar a briga de bêbado, mas se ninguém fizer isso e a gente não conseguir levar adiante essa mensagem, a gente não vai melhorar. Pois é, e chama a atenção, quando no livro era da intolerância, você afirma que o princípio é de que somente a liberdade
pode resolver problemas criados pela própria liberdade, né? Como que isso pode acontecer de forma que a gente vive justamente nessa era? Como você disse, eu me identifiquei muito com esse trocadilho que você fez e de entrar no meio de uma briga de bêbado e tomando bolacha de tudo que é lado, porque nós jornalistas estamos muito nesse meio, porque a gente aqui nesse período de pandemia, a gente ouve todas as opiniões, porque faz parte do nosso trabalho, e aí quem é da opinião contrária do entrevistado, não é a nossa, do entrevistado, muitas vezes ataca a gente veementemente. No outro dia a gente ouve uma opinião igual daquele cidadão que discordava da gente ontem, a gente já passa a ser Deus para ele, e o outro que concordou no dia anterior, hoje é o que dá a bolacha na gente. Como que a liberdade pode, no seu ponto de vista, resolver esses problemas que a própria liberdade nos trouxe também? Então, é exatamente isso que você falou aí. A imprensa está no meio e vai levar a bolacha mesmo, né? Mas está no seu papel, eu acho. Então, a gente tem que aguentar a bolacha e ir em frente. A gente não pode abdicar, né, dos bons princípios, inclusive do jornalismo. Só que ele, além de ouvir os dois lados hoje, inclui levar a bolacha. Então, é lamentável, mas é a realidade. Eu acho que a sua pergunta é muito boa. Eu vou tentar explicar a minha ideia, porque a gente já teve experiências no mundo de regimes ditatoriais. A primeira reação das pessoas, quando tem uma crise e parece que está o caos e que a gente não consegue resolver, é de medo, né? E o medo se resolve como? Apela para a truculência, para a força, para, né? Uns poucos querem tomar o poder e resolver do seu jeito. Só que a gente sabe que isso também não dá certo, porque a tomada do poder por um grupo acaba fazendo com que eles trabalhem para colocar os interesses deles na frente do interesse dos outros. É sempre a diferença. Uma ditadura é sempre interesse de um grupo, né? E isso acaba fazendo muito mal não só para quem fica de fora do sistema, para eles mesmos e para todo mundo, porque a economia vai mal, as coisas não são feitas pelos motivos certos, e sim para defender interesses de grupo, impor a vontade de uns sobre outros. Então, não se inventou ainda nada melhor do que a democracia para resolver as diferenças e fazer com que as soluções, mesmo que não sejam as ideais, sejam as melhores do ponto de vista coletivo, né? Onde todo mundo participa de alguma forma ou tem direito de reclamar, o que não acontece numa ditadura, né? A primeira coisa que o ditador faz é tirar a liberdade de expressão. Então, e hoje isso está velho, né? Isso não funciona mais. Hoje é praticamente impossível você tolher a liberdade, apesar de todos os mecanismos, inclusive de internet, que podem também ser usados para opressão, né? E tem sido fake news, censura, o achaque, né? O constrangimento da opinião diferente, tem aquele pessoal que fica atacando quem dá opinião nas redes sociais para ocupar todo o espaço. Então, é uma luta, a liberdade, mas só pela democracia, aí é entendida a liberdade, né? Eu acho que a gente consegue encontrar um novo equilíbrio, né, que traga outra vez o progresso. E a própria tecnologia também traz oportunidades para a democracia, né, de reinvenção, porque ela permite, por exemplo, fazer consultas mais rápidas à população, né? Ela tem instrumentos para ajudar a democracia e não destruí-la. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar o que a tecnologia traz de bom para colocar dentro desse grande projeto de reforma da democracia, que não é no Brasil, é no mundo, né? O Estado precisa ter recursos novamente. Então, por exemplo, problemas que antes não se tinha. O Estado controlava a moeda. Agora você tem Bitcoin, você tem moedas virtuais. Como é que você vai controlar o capital, taxar o capital, sendo que o governo não é mais... Antigamente você rodava lá no Banco Central a moeda, aquilo era papel, e se põe um imposto, controlava. Agora o governo não tem mais controle sobre o mundo financeiro. Então, todos os países precisam sentar, rever as suas democracias internas e encontrar um novo concerto mundial para evitar, por exemplo, a fuga de capitais, porque eu não consigo mais taxar o capital. Eu ponho imposto aqui, o capital vai para lá. Pá, e é assim. Então, se não houver uma concordância mundial sobre esse assunto, por exemplo, a renda vai se concentrar cada vez mais. Os bancos, entre os 20, isso está no livro aí, a Era da Tolerância, entre os 20 maiores empresas do mundo, sei lá, 15 são empresas financeiras
começando pelas da China. Outras tantas são empresas de tecnologia. Não tem mais indústria praticamente, só a Toyota, acho, pelo que eu me lembro do livro. A Toyota e 2 ou 3 petrolíferas aparecem na lista das 20 mais. Quer dizer, a produção ficou... hoje não vale a pena produzir, porque não se ganha dinheiro. Tudo que custa, que tem operação, que paga imposto, que não pode fugir para lugar nenhum, porque se eu tenho uma fábrica, eu não posso pegar minha fábrica do dia para a noite e mandar ela para Luxemburgo, né? Mas o dinheiro vai. Então, o que está acontecendo é um desinvestimento, né? No setor produtivo. E a gente precisa produzir. O mundo não é feito de dinheiro, né? Você não constrói uma casa com dinheiro, você não come dinheiro. Então, isso precisa mudar. Então, a gente precisa voltar a tornar o mercado formal mais formal novamente e voltar a permitir. Isso se dá pela liberdade, né? Porque não vai ser um ditador dizendo o que eu acho que vai resolver isso aí. Geralmente, eles protegem mais as negociatas que eles fazem com o poder que eles acabam conquistando do que realmente beneficiam o povo. Thales Guaraci, jornalista, colega jornalista, cientista social, escritor, que falou conosco a respeito do livro A Era da Intolerância, o início do século XXI e o desafio da sociedade democrática. Muito bom tê-lo aqui conosco, amigo. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. E eu queria encerrar perguntando onde encontrar o livro. A gente tem os meios virtuais aí que certamente podem ajudar nesse processo também. Para aqueles que estão nos ouvindo, que se interessarem por adquirir o livro, como é que devem fazer? O livro você pode comprar nessas redes virtuais aí, mas eu, como sou um defensor ainda das livrarias, Fernando, eu gosto das livrarias, eu acho que elas precisam existir para a gente até se encontrar, né, com os outros e com o próprio livro, poder escolher e tal. Eu recomendo que vá a uma livraria. O livro está na maior parte das livrarias, não está em todas. Quem não encontrar pode comprar aí pelos mecanismos aí, pelas lojas digitais, mas eu recomendo, procure antes numa livraria. Dúvida, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Parabéns pela obra e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia para vocês aí, espero que a gente tome menos bolacha do que contra as soluções, viu, Fernando? Pois é, a gente já tá com, como se fala, o couro de sapo, né? Já estamos acostumados a tomar bolacha de tudo que é lado. É assim mesmo. Nesse período, nessa era da intolerância que a gente vive, acaba sobrando bolacha para nós jornalistas mesmo. Conversamos então com o Thales Guaraci, colega jornalista, cientista social e escritor do livro A Era da Intolerância, o início do século XXI e o desafio da sociedade democrática. 7h31 em Feira de Santana, Dilson Barbosa.